E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos retomar, nossas atividades aí no terceiro bimestre, caderno 3, iniciando a nossa matéria de História. E o caderno 3, ele traz para a gente no capítulo 1 o tema da Grécia Antiga. Então a gente vai analisar nessa semana da página 3 até a página 11. E eu vou destacar aqui alguns principais pontos, para a gente trabalhar nessa semana. E claro, na nossa aula virtual a gente vai aprofundar esses temas e a gente vai também realizar as atividades e corrigir as atividades como é de costume, tá bom? Seguindo então para a página 3, depois da abertura, a gente tem uma breve explicação sobre a importância de estudar a Grécia Antiga. A gente chama a cultura grega de cultura clássica, tanto ela quanto a cultura romana, que vai ser um assunto que a gente vai discutir mais adiante. E por quê? Essa cultura clássica, a greco-romana, a cultura grega, ela é responsável por ser conhecida como uma das raízes do Ocidente. Boa parte da nossa cultura, ela está baseada na cultura grega. É interessante a gente notar isso, A gente percebe isso, por exemplo, através do nosso idioma, nosso idioma como português e outros como francês, como espanhol, até mesmo como inglês ou alemão, tem uma parte da sua origem no idioma grego, por exemplo. E outros elementos filosóficos, políticos, científicos que a gente tem as suas origens na Grécia Antiga. Então a Grécia é uma dessas raízes da nossa cultura ocidental. A gente vai ver muitos desses aspectos ao longo do capítulo 1 e capítulo 2, tá? Um elemento muito importante de destacar é o que eu grifei aqui, que está até em negrito, que é o chamado antropocentrismo. Diferente de outras culturas antigas que a gente já estudou, os gregos, eles vão ao longo do tempo, isso não acontece de uma vez, mas ao longo do tempo, eles vão estabelecer a sua cultura tendo como figura central o próprio ser humano. Essa é a ideia do antropocentrismo, é o ser humano no centro. A cultura grega, ao longo do tempo, ela passa a valorizar a figura humana, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de ser político, a sua capacidade de diplomacia, de guerra, de tecnologia, de filosofia, como como o elemento mais importante da história, se afastando aos poucos dos mitos religiosos, das crenças no sobrenatural e assim por diante. Mas isso não é de uma vez, isso é ao longo de um processo. Isso vai ter uma influência muito grande na formação da sociedade moderna, tudo bem? Na sequência, essa primeira parte, a gente vai estudar com mais detalhes um pouco da formação da Grécia Antiga, tá? A gente vai ver um pouco desses elementos e vamos estudar uma das principais cidades gregas da época. Os gregos também se chamavam de helenos, porque aquela região que habitavam eles denominavam de Hélade, Então, quando fala os helenos ou a cultura helenística, se refere à Grécia, à cultura grega, tá? E por mais que a gente os chame, de gregos, e eles tivessem um idioma em comum, eles tivessem uma cultura muito próxima, os gregos, na verdade, eles se estabeleceram numa região da chamada Península Balcânica, que é essa que está no mapa, basicamente essa área que eu circulei aqui, onde o seu povoamento, os seus povoados, as suas tribos vão se estabelecer. É uma região, como vocês podem ver, muito conectada ao mar Mediterrâneo, formada por muitas ilhas, tá? É uma região montanhosa, o que fez com que não pudesse desenvolver uma plena agricultura igual os egípcios e tal. E os gregos, eles se estabelecem aqui, mas eles vão influenciar toda essa área aqui, inclusive chegando, por exemplo, para essa região que é da Ásia, tá? A gente vai ter uma grande influência das cidades gregas, mais ao sul aqui na ilha de Creta e assim por diante. Essa formação geográfica da região faz com que os gregos eles acabem se organizando em pequenas polis. O que são as polis? São as cidades-estado. Eram cidades que tinham o seu próprio governo. A cidade-estado é aquela que tem o seu próprio governo. Os gregos, eles nunca formaram um grande império, tá? Eles nunca tiveram um governo centralizado. Apesar de eles serem gregos,
eles estavam divididos em cidades-estado, cada uma com seu governo. Isso está muito ligado à questão geográfica na sua formação, porque as cidades acabaram ficando muito isoladas por conta desse formato territorial. Muitas ilhas, muitas montanhas e tal. Então elas foram se criando, elas foram se estabelecendo em sua própria cultura. E principalmente no aspecto político. A gente vai ver alguns exemplos dessa formação. Os historiadores, para organizar melhor a história grega, né, que é uma longa história, a gente está falando aí de mais de 2000 anos de história dessa civilização antiga, né, eles dividiram a Grécia em 5 grandes períodos. O primeiro período é o chamado pré-homérico, que é o momento do povoamento, é quando as primeiras pessoas chegam naquela região. E depois nós temos o homérico, que vai ser um período da formação do chamado gênus, que era uma primeira organização bem característica por ser clã familiares. Eram famílias que comandavam uma região. Tá? E por que homérico e pré-homérico? É porque esse período aqui do homérico é um período que a gente começa a ter muitos registros sobre a história grega, por conta de um escritor chamado Homero. Tá? Ele era um escritor grego, alguns até que falam que talvez ele não tenha existido, que era um nome que foi usado por outros e tal, essa é uma discussão, mas provavelmente existiu sim. E ele escreveu muita coisa sobre a cultura grega daquele período, né? É por isso que esse período fica conhecido como homérico, porque é o período, esse período é onde as coisas que Homero escreveu aconteceram, né? Então, uma referência à obra do Homero. E antes de Homérico, né, antes da existência do Homero, o pré-homérico, por isso pré. Tá? Na sequência, a gente tem um período arcaico, que vai ser um período em que esses gêneros vão se enfraquecer e a gente vai ter a formação das cidades-estado. Na sequência, é o período clássico, que talvez seja o mais importante. São cerca de 200 anos em que a cultura grega ela se desenvolve muito. Em termos de conhecimento, de filosofia, de política, de tecnologia, muito, muito, muito. Por isso que é conhecido como período clássico. Especialmente a cidade de Atenas, né? E na sequência, o último período helenístico, que é um período, na verdade, em que a cultura grega ela vai ser expandida não por causa dos gregos, mas por causa dos macedônios. A Macedônia tinha virado um grande império e Alexandre, imperador da Macedônia, tinha conquistado a Grécia. Só que ele admirava muito os gregos. E ao invés de, por exemplo, destruir a Grécia ou criar um conflito, ele vai pegar a cultura grega e vai levar para boa parte do mundo, próximo ao Mediterrâneo. Né? É o chamado período helenístico. Aí nós temos uma explicação sobre o povoamento, a gente vai ver isso com detalhes. O que é importante entender? A Grécia ela foi povoada por vários povos. Eles compartilhavam o elemento linguístico, elementos culturais como a religião, mas eram povos diferentes, como os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Isso faz com que em vários momentos se tenham conflitos dentro da Grécia. É o que se vai falar nas próximas páginas, né? Relacionado a uma sequência de domínios, a gente vai ver isso com mais detalhes na nossa aula virtual. A gente vai ter uma primeira atividade sobre o período homérico, sobre a famosa Guerra de Troia, que foi narrada por Homero, e aí a gente vai falar um pouquinho dessa história, tá? E seguindo aí na página 7, a gente tem o processo de colonização do mar Mediterrâneo, né? Quando os gregos se espalham pelo território mediterrâneo, eles vão fundar colônias, e é nesse período que a gente tem o fortalecimento das cidades-estado e a decadência dos gêneros. É aí que se inicia o chamado período arcaico. A gente tem uma foto que mostra bem a característica geográfica da região, né? E aí, para falar dessa questão do povoamento e do domínio sobre o mar Mediterrâneo, a gente vai fazer essa atividade desafio, que é uma análise do mapa que mostra o processo de colonização dos gregos, tá? Isso a gente vai discutir em aula. Para finalizar, a gente tem o chamado período arcaico, que é o momento de formação das cidades-estado gregas, né? E nesse período, os gêneros se enfraquecem, as cidades se fortalecem com uma organização política muito mais complexa. Cada cidade-estado vai definir uma forma de governo. A gente vai estudar 2 cidades-estado
que mostram para a gente como elas eram diferentes entre si, apesar de serem gregas. Essa semana a gente vai falar de uma delas, que é Esparta. Na semana que vem, a gente vai falar de Atenas, tudo bem? Então, na sequência, a gente tem aí o início falando sobre Esparta. Basicamente, a sociedade espartana era uma sociedade muito rígida, em que para você ser um cidadão, você precisava ter uma origem dos primeiros fundadores da cidade. Então, a cidadania era um título que se dava para quem tinha origem espartana, né? Então, eram poucas famílias que possuíam esse título. Então, os cidadãos, né, espartanos, aqueles que tinham participação política, que participavam da vida pública, que tomavam as decisões na cidade, eram poucos. Era a minoria da população. E uma outra característica que a gente vê na página 10 é o fato de que a sociedade espartana era uma sociedade militarista. A tradição dos espartanos era se preparar para a guerra, eles eram um povo guerreiro, eles eram até meio brutos nesse sentido, né? Eles não eram muito voltados à cultura, ao teatro, à filosofia, igual os atenienses. Eles eram voltados à guerra. O cidadão espartano, o homem, desde cedo, participava de um intenso treinamento militar para se tornar um soldado espartano, né? E boa parte das riquezas dos espartanos era obtida através das guerras. Essa sociedade espartana era muito rígida e ela era organizada basicamente em 3 grandes grupos. Os espartanos, ou esparciatas, que eram os descendentes, né, das famílias fundadoras, que eram cidadãos, era a minoria da população, eram aqueles que tinham a participação política na cidade. Os periecos, que eram homens livres, mas que não tinham direitos políticos. Geralmente eram estrangeiros. Eles eram livres, trabalhavam em Esparta, às vezes eram comerciantes, às vezes eram agricultores, artesãos, mas eles não participavam da política, nem tinham treinamento militar. Tá? E, por fim, os ilotas, que eram os escravos. Era a maior parte da sociedade espartana. Esparta era uma cidade escravista, e eram aqueles que sustentavam a cidade. Porque enquanto os espartanos treinavam para a guerra, iam para a guerra, eram os ilotas quem trabalhavam nas fazendas, quem trabalhavam nos portos, que trabalhavam carregando coisa, fazendo serviço doméstico. E como esses escravos eram conseguidos, né, obtidos? Principalmente através da guerra. Prisioneiros de guerra feitos pelos espartanos geralmente viravam escravos para trabalhar para as famílias espartanas ou para trabalhar nas obras públicas da cidade. Na página 11 a gente tem uma atividade sobre esse assunto de Esparta, a gente vai discutir isso em aula. E aí, vocês vão ver que na página 11 já começa a falar de Atenas. A gente ainda não vai falar da cidade de Atenas, tudo bem? Isso a gente vai deixar para a nossa próxima semana. Beleza, pessoal? A gente se vê então na nossa aula virtual. Tchau, tchau.